Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! E o Corinthians venceu o Cuiabá. O Corinthians venceu o Cuiabá fora de casa. O Corinthians venceu o Cuiabá fora de casa com um gol do Romero. Cara, a gente falou no último episódio que tem coisas que só acontecem com o Corinthians, mas dessa vez nos surpreendeu. Em partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro, pela 29ª rodada, a primeira das 10 decisões que o Corinthians tem pela frente aí até o final do campeonato, o Corinthians enfrentou o Cuiabá em território cuiabano e venceu pelo placar magro de 1-0, mas placar esse que já deu um bom respiro aí pro Corinthians. O Corinthians chegou aos 36 pontos com esse resultado, deu uma afastada aí da zona do rebaixamento, pelo menos até então, né? Porque Santos e Vasco jogam hoje. O Santos pegando o Coritiba, Vasco pegando o Internacional. E aí a gente vai saber aí se o Corinthians vai ficar a 6 ou a 3 pontos da zona aí da degola. Cara, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. O Corinthians foi a campo aí com uma variação do 4-4-2. Né? O Corinthians foi com um ataque aí de Yuri Alberto e Romero. E no meio campo tendo ali o Renato e o Juliano armando o time. E o Maicon fazendo mais a contenção junto com o Fausto Vera. É uma formação que eu insisto, ela não me agrada, né? Ainda mais para o que é o time do Corinthians hoje, que é um time que a gente sabe que sofreu a gente viu durante toda a temporada o time sofrendo, o time criando muito pouco. Então eu acho que eu ainda defendo que para mim a estratégia mais adequada para o Corinthians seria jogar com 2 pontas rápidos para ajudar aí a puxar os contra-ataques. Porém, foi ontem uma estratégia que funcionou. Né? O Corinthians ele teve muita solidez na parte defensiva. A gente viu ali que foi um jogo de chances, de certo modo, mínima para ambos os lados. Né? A gente não viu muita criação dos dois times. Mas a gente pode pegar ali e olhar que o Cuiabá ele não conseguiu criar chances claras de gol, né? E isso é importante a gente destacar. O Corinthians ontem ele teve uma solidez defensiva que há muito tempo a gente não via. Inclusive na abertura a gente começou falando sobre os milagres que aconteceram ontem. A gente podia colocar também que o Corinthians venceu fora de casa sem sofrer gols, né? Porque há muito tempo aí que o Corinthians não conseguiu uma vitória sem sofrer gols, ainda mais fora de casa. A gente está acostumado aí. É até engraçado quando a gente pergunta palpite, quando a gente comenta aí qual você acha que vai ser o placar do jogo. A gente sempre acredita muitas vezes na vitória do Corinthians, mas é difícil a gente acreditar na vitória do Corinthians sem levar um gol, né? A gente geralmente fala um 2-1, 3-1, 3-2. Mas tem se tornado difícil durante essa temporada o Corinthians não sofrer gols. E a gente viu ontem um Corinthians bem postado na defesa, com uma defesa muito sólida, uma defesa, como a gente pode dizer, bem entrosada, né? Se localizando muito bem nesse sistema defensivo, embora com muitas dificuldades para a saída. Vale destacar, né? A gente viu muitas vezes o Corinthians dando muito bicão para frente, às vezes recuando a bola para o Cássio e ele chutando a bola para frente. Mas defensivamente falando, foi uma defesa que se comportou muito bem, né? E aí vale a gente ressaltar aqui o Gil. Gil que inclusive ontem foi eleito pela Globo aí o melhor jogador em campo. Né? O Gil ele foi muito criticado aí durante toda a temporada, a gente falou muito sobre a postura do Gil, sobre algumas falhas que ele teve. Mas nos últimos jogos ele acho que é o 3º ou 4º jogo que ele é mais consistente, mais ligado. Inclusive é o 2º jogo aí que ele dá a assistência pro gol, né? Contra o América Mineiro ele acaba encontrando o Juliano
no meio da área e ontem encontrou o Romero. Né? Então, destacar aqui a boa atuação do Gil. Eu tenho até medo de falar isso, porque da última vez ele acabou, né, entregando aí nos jogos seguintes. Mas vale destacar sim, acho que o Gil, ele, desde a chegada do Mano, eu acho que ele tem se... Acho que todo time, né, tem se mostrado mais organizado, mas o Gil merece esses destaques. E também quem merece o destaque é o Juliano. O Juliano, que desde da chegada do Mano, ele, que apesar de ser outro jogador que fez uma temporada muito abaixo do esperado, mas ele tem se mostrado um jogador mais regular, né, mais regular inclusive do que o próprio Renato Augusto. Né, o Renato Augusto, que ontem fez uma boa partida, mas vinha oscilando, e o Juliano ele não tem oscilado tanto, né, nos últimos jogos. A gente tem visto um Juliano que participa, que marca, que corre, que busca o jogo, e eu acho que isso também merece destaque. Não tô falando que, nossa, tá sendo um fenômeno, tá sendo um absurdo de jogador. Não, mas diante do que vinha sendo, eu acho que também é válido a gente destacar quando merece. E, cara, uma coisa que também vale falar aqui sobre Matias Rojas, né, que desde a sua chegada aí tem tido muitos questionamentos, né, por parte da torcida, se realmente valeu a pena esse investimento. Visto que ele só tinha feito até então uma partida boa, mas eu acho que a entrada dele ontem foi fundamental aí para a vitória do Corinthians, não só por ele ter batido a falta, né, que acaba possibilitando o Gil cabecear para o meio da área e sair o gol do Romero, mas pela mobilidade que ele trouxe ao time. Né? A partir do momento da entrada do Rojas, eu reparei que ele muitas vezes tocava no volante quando o time do Cuiabá fazia pressão no volante, o Rojas já estava se movimentando para tentar criar um espaço para receber a bola de volta. E eu acho que essa mobilidade é muito importante. Eu acho que o Rojas, muita gente fala que ele jogava de ponta no Racing, né, que a posição dele é ponta, mas eu achei que no meio, né, jogando ali de armador, ele acaba rendendo mais do que de ponta. Né? Então eu acho que vale também a gente pensar nessa função dele. Eu achei que os jogos que ele fez de meia, ele foi até melhor do que os jogos que ele fez de ponta, salvo aquele primeiro jogo contra o América Mineiro, né? Mas é um caso à parte. A gente tinha ali ele aberto e o Roger pelo outro lado, que possibilitava uma triangulação. Mas eu achei que ele de meia, os dois jogos que ele fez de meia, ele foi melhor. Então eu acho que vale aí talvez pensar nessa troca de posição do Rojas. Né? Um jogador que ontem perdeu um gol que não podia perder, verdade seja dita, numa boa defesa do Walter ali, o Yuri acaba deixando o Rojas na cara do gol. Ele bate meio cruzado e o Walter acaba defendendo. Mas eu particularmente gostei da participação do Rojas no jogo. Agora, vamos comentar sobre um detalhe que a gente também não pode deixar passar despercebido. Né? O Corinthians ele não pode se conformar com uma vitória de 1-0 diante de um Cuiabá da forma que foi o jogo. Né? Não estou falando que não pode que ganhar do Cuiabá de 1-0 é um resultado ruim, não é isso. Né? Mas a gente não pode simplesmente se conformar dado o jogo que foi. A gente viu um meio-campo do Cuiabá mais organizado, a gente viu um Corinthians errando muitos passes, o Cuiabá acertando esses passes que o Corinthians errava, né? O Cuiabá ocupando melhor os espaços e o Corinthians muitas vezes explorando ali um contra-ataque. Então, assim, é bem complicado a gente pensar isso. Inclusive, eu estava conversando com alguns amigos durante o jogo, né, no grupo que a gente tem sobre o Corinthians, e teve um lá que falou assim, nossa, o Corinthians faz o gol e recua, né? Precisa mesmo recuar tanto assim diante do Cuiabá? E eu falei, cara, que dado do que estava o jogo, dado a atuação dos dois times, o que os dois times vinham mostrando em campo, né? Um Cuiabá buscando aí tentar criar os espaços e o Corinthians tentando explorar contra-ataques, eu acho que precisava assim se fechar, porque era perigoso que se o Corinthians tentasse manter, ficar muito aberto e ficar exposto. Então eu até brinquei, falei, cara, eu não sei o que pode ser pior.
né? O Corinthians jogar tentando igualar ali as forças ou se fechar e tentar segurar 1-0, né? Porque, cara, é muito triste o que se tornou o Corinthians hoje. É muito triste, né? A gente tá comemorando aí essa vitória e eu acho que tem que comemorar sim, mas foi uma vitória que, né, deixa muito a desejar na parte do desempenho do time. Ainda mais numa reta final tão importante como essa. O Corinthians vai ter pela frente aí confrontos diretos contra Vasco e contra Santos, que inclusive contra o Santos é o próximo jogo. E a gente precisa encontrar o futebol, né? Porque, por exemplo, o Santos jogou contra o Vasco e ganhou de 3-0. Né? O Santos, apesar de ter tomado um 7-1 aí no último jogo, mas vale lembrar também que o Santos tomou um 7-1 sem seus 3 principais jogadores, né? Que estarão de volta aí no jogo de hoje e provavelmente jogarão contra o Corinthians. Então o Corinthians precisa sim, né, colocar aí a mão na consciência, precisa reencontrar o futebol. Eu acho que essa vitória diante do Cuiabá ela é importante não só pela pontuação, mas ela também é importante para trazer de volta aí aos jogadores do Corinthians uma certa confiança, né, que eles podem sim render mais, que eles podem aí nos tirar dessa situação, mas precisa ligar sim o sinal de alerta. Próximo jogo do Corinthians será contra o Santos, como a gente já mencionou aqui, jogo esse que acontece no domingo às 6h30 da tarde, partida que será aí na Neoquímica Arena, e será válida pela rodada 30 do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí o que vai ser desse jogo, o clássico alvinegro. É um jogo que eu, sinceramente, não sei o que esperar dele, não sei se o Corinthians pode pensar que vai ter uma vida fácil, se vai ser um jogo bom por ser um clássico ou se vai ser um jogo horroroso pela situação dos dois times. Mas é um jogo que o Corinthians de fato precisa ganhar. O Corinthians não pode se dar ao luxo de sequer empatar esse jogo contra o Santos. Primeiro porque é em casa, né? É um jogo contra um adversário que está brigando com o Corinthians ali na beira da Berlinda, né? Então ele pode ser um jogo que o Corinthians ou consegue de vez ali dar uma respirada bacana, dar uma afastada, né, desse perigo todo que tá circundando ali a zona leste de São Paulo e afundar de vez o Santos, né? Ou vai ser um jogo que o Corinthians passa a se preocupar efetivamente com a situação. É um jogo efetivamente de 6 pontos. É um jogo que de fato é muito importante aí, talvez seja o mais importante aí dessa sequência, pensando aí que, cara, a hora que eu fui falar esse de ser o jogo mais importante, é triste a gente pensar que a gente teve jogos de semifinais e o jogo mais importante acaba se tornando um jogo pra gente fugir do rebaixamento, né? Mas enfim, é isso que a gestão do Ilho transformou o Corinthians. Então, Corinthians e Santos, próximo jogo na Neoquímica Arena, domingo, 6h30 da tarde. E vamos lá, né? Vamos esperar aí que o Corinthians faça um bom jogo, esperar aí que o Mano prepare bem esses jogadores para essa partida. E contar aí com o apoio da Fiel na Arena, que o Corinthians consiga sair aí com uma boa vitória. E falo uma boa vitória porque é importante também nesse momento não só vencer, mas como fazer gols. Vale destacar que o Santos tem uma vitória a mais do que o Corinthians no campeonato, uma vitória diante do Santos, quer dizer, agora tá empatado, mas o Santos ainda joga hoje, então enfim. A gente pensar aí que uma vitória diante do Santos pode nos dar uma vantagem aí nesse critério de vitórias, e uma vitória bacana, uma goleada aí talvez para cima do Santos, uma vitória contundente para cima do Santos, pode nos trazer aí uma certa tranquilidade no saldo de gols. Então uma partida de extrema importância aí para o restante da temporada e até mesmo para o ano que vem, né? Porque a próxima temporada depende muito do que vai ser essa temporada, esse final de temporada do Corinthians. Chegamos ao final aí de mais um podcast. Pedimos para vocês aí que nos sigam lá no Instagram, nos sigam no YouTube. E eu fico muito feliz aí. Eu vi alguns números essa semana do nosso podcast.
Acredito que com este episódio de hoje a gente chegue aí aos 2.000, as 2.000 reproduções aí no Spotify. Quero agradecer cada um de vocês que nos escuta, cada um que nos acompanha, cada um que nos segue. É um prazer muito grande falar do Corinthians com vocês. Um abraço, é nóis e vai Corinthians!